Muito bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Meu nome é João, faço parte do canal Paixão Rubro-Negra. E sim, como vocês viram aqui na thumb do vídeo, o Flamengo culpa Marcelo Bielsa pela lesão do nosso camisa 10, Jorge Arrascaeta. A gente tem também o Wallace que pode estar de saída do Flamengo. E também, falando sobre isso, sobre saídas e vindas, a gente tem Matias Vinha. Você que muito provavelmente esqueceu dele, o lateral uruguaio, pode estar retornando ao Flamengo após a Copa do Mundo. Antes da gente prosseguir com o vídeo, eu vou pedir para vocês o seguinte, para você que já assiste o nosso canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, deixa o teu like para estar ajudando o nosso trabalho, é de graça, não custa nada e vai ajudar muito a gente, que estamos com uma meta de 300 inscritos até o final da Copa, então se você puder ajudar a gente, te agradeço. Mas sem mais enrolações, vamos para o vídeo, vamos para o que interessa e vamos começar justamente com a situação do Marcelo Bielsa. Bom, a notícia é a seguinte, vou pegar para vocês aqui a notícia completa para a gente falar sobre, mas é o seguinte, o Flamengo culpa Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, por nova lesão de Arrascaeta. O jogador ele voltou a ter uma nova lesão, então o Flamengo culpou dessa vez agora o técnico da seleção celeste. Então vamos lá, o que aconteceu? O clube alega que o treinador ignorou recomendações que foram enviadas pelo próprio clube rubro-negro e antecipou a volta do meio aos treinos lá no campo com a seleção uruguaia. Então, ou seja, muito provavelmente foi forçado uma volta do Arrascaeta antes da hora, gerou uma nova lesão no jogador. E aí é o seguinte, vão forçar uma carga no Arrascaeta, vão fazer de tudo, porque o Bielsa, salvo engano, ele não vai continuar com a seleção uruguaia após a Copa do Mundo, tá? Então, para ele, cara, ele quer o melhor desempenho para a seleção uruguaia, obviamente. Acredito eu que qualquer treinador vai querer o melhor desempenho para sua seleção, mas o Bielsa, no caso, ele não vai ter um limite, ele vai fazer o que for preciso, até que seja prejudicar um jogador. Não é que ele acorde e fale, eu vou ferrar com a Arrascaeta. Não. Mas aí ele deve ficar, acho que dá pra dar uma forçada, dá pra dar uma forçada. Ele não tem uma preocupação de pós-Copa, ele não tem uma preocupação. Então, ou seja, ele forçou a volta do Arrascaeta antes do que devia e agora teve uma nova lesão no nosso uruguaio. E o Bielsa, ele também foi ligado, tá? Não é questão de que isso foi só com a Arrascaeta, não. Ele também foi ligado como um possível culpado para a lesão de Ronald Araújo. A gente teve o irmão aí do próprio zagueiro, o zagueiro do Barcelona, a gente teve o irmão dele fazendo algumas críticas e debochando também da seleção uruguaia pelas suas redes sociais. Mas a questão com o Bielsa foi essa, e agora a gente vai para uma outra etapa. A gente vai falar do seguinte, o Wallace que pode estar saindo do Flamengo. A informação é a seguinte, o Wallace pode deixar o Flamengo, o atacante pode estar de saída da Gávea. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, a diretoria rubro-negra já está negociando a transferência do jovem com 2 clubes interessados, ou seja, não temos informações aí dos clubes que estariam interessados. O que a gente consegue ter uma ideia é o seguinte, o Wallace ele está avaliado num preço aí de 5 milhões, mas a expectativa é que seja entre um valor de 5 a 10 milhões. Então, ou seja, o Flamengo vai fazer uma venda aí de jogador num melhor cenário por 10 milhões de euros, que já alavanca um pouco mais do valor que hoje está valendo o atacante aí de 21 anos. Lembrando que o Wallace não teve muitas oportunidades, realizou apenas 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência pelo elenco titular, tá bom? Só no Carioca que ele conseguiu dar uma assistência, mas ainda tinha muita garotada do Sub-20 também.
Então, com isso, a gente tem essa situação. A gente não sabe com quem o Flamengo está negociando, mas a expectativa da diretoria rubro-negra é que já seja feita a venda do jovem jogador aí nos próximos dias. O meu palpite, muito provavelmente, o Alassiane ele vai ser vendido ou para o futebol árabe, ou então ele vai para algum clube de pequeno a médio escalão lá europeu. Como, por exemplo, o Besiktas, que não sei se chegou a ser por ele, mas que tinha interesse em alguns garotos da base do Flamengo. Então, na minha opinião, o Alassiane ele vai para um clube de pequeno porte da Europa ou então para a Arábia. Até porque, diferentemente disso, acredito eu que dê mais interesses por alguma liga de fato grande seria na própria Liga Brasileira. E aí, como o Flamengo já falou que não vai reforçar rival direto dentro do futebol brasileiro, acredito eu que ele não é uma transferência interna referente ao Campeonato Brasileiro, referente ao Brasileirão. Então a gente pode ter o Alassiane deixando aí o Flamengo para algum clube que ainda é um mistério saber qual é a identidade desse clube. E para encerrar as notícias do vídeo de hoje, a gente tem a situação do seguinte: o River Plate, a informação do Rafa Melo aqui que ele foi divulgada seria a seguinte: River Plate encerra empréstimo e Matias Vinha volta ao Flamengo. Chegou ao fim a passagem de Matias Vinha pelo River Plate. O clube argentino optou por rescindir o contrato de empréstimo do lateral esquerdo, que agora retorna ao elenco do Flamengo. Então, o seguinte, um acordo inicial seria pelo valor de 5 milhões a compra do Matias Vinha, do River Plate. Só que aí o que foi? Se você não lembra, quando teve o empréstimo, quando o Flamengo negociou com o River Plate, era uma situação meio complicada, porque o River Plate queria uma opção de compra, só que eu acho que ficou estabelecido a obrigação de compra. Só que aí tem o seguinte critério, dependeria do desempenho do próprio Alassiane com o River Plate, do Alassiane, ó, do próprio Matias Vinha, com o River Plate. Então, de acordo com como fosse o River Plate na temporada 25-26, né, o River teria que exercer a obrigação de compra. Só que então o Matias Vinha não teve bons números, não teve... No Matias Vinha não, tá? Eu não vou generalizar, eu não vou especificar. Mas o River Plate por si só não fez uma boa temporada, não teve bons resultados, e a gente teria esse cenário do jogador voltando. E, cara, eu acho interessante porque o Matias Vinha não tinha espaço, ok, beleza. Só que ele não é velho, ele é um jogador de 28 anos que ele ficou jogando como titular no River Plate. Eu vou trazer até aqui os números dele no River Plate para a gente conseguir ver isso de uma maneira melhor. Mas é o seguinte, pela Copa Sul-Americana ele teve 3 jogos, e o problema porque lá na Argentina eles têm um monte de torneio, né? Mas é o seguinte, realizou 8 jogos, 11. Então, ou seja, ele teve 12 jogos aí, porque ele foi emprestado no início do ano, se eu não me engano, né? E aí ele estaria retornando agora, que acho que já acabou a temporada na Argentina. Então ele estaria retornando. E aí é o seguinte, após a Copa do Mundo a gente pode ter esse retorno. Então, cara, de repente, de como ele faça uma boa Copa do Mundo, isso pode ser interessante pro Flamengo. O Flamengo tá negociando o Abner, né? A gente tem o Ayrton Lucas que pode sair também. Então a gente teria o Alexandro. E, cara, apesar do Flamengo renovar o Alexandro, pode ser que o Flamengo... Até então a gente não viu mais atualizações da questão do Abner, né? Teria uma data que seria até daqui 4 dias, que seria até o dia 19, o Flamengo já queria apresentar o Abner e até então a gente não teve mais atualizações. Então, ou seja, a depender de como o Matias Vinha faça uma Copa do Mundo, e mesmo até que ele não tenha minutagem nessa Copa do Mundo. Eu acho que pode ser interessante o Flamengo colocar o Matias Vinha em alguns jogos, o Léo Jardim aí, colocar ele em alguns jogos, reintegrar ele ao elenco, colocar em alguns jogos, pra gente ver. Vai que às vezes agora nessa volta dele, ele não consegue exercer um bom futebol e ajudar o Flamengo, que está justamente carecendo de laterais. E o contrato do Flamengo com o Matias Vinha é até 2028. Então, ou seja, tem um tempinho aí de contrato que o Flamengo tem ainda com o jogador. Então, se der para utilizar ele, se der para ele voltar e conseguir reencontrar seu bom futebol,
ótimo. Se não, o Flamengo tenta negociar ele de novo. Mas o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve, curte o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo se você acha que o Matias Vinha tem que receber uma nova chance no Flamengo, ou se então não. Pode abrir já uma nova negociação por ele e achar um outro clube. Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.